Você vai aprender física, eu garanto. Três esferas metálicas M1, M2 e M3 de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, e M2 está descarregada. São realizadas as duas operações na sequência indicada. Primeiro, a esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. Segundo, a esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de... Essa é uma clássica questão de eletrização por contato. Como os dois corpos que estão em contato são ambos metálicos, são bons condutores. Como são esferas de mesmo diâmetro, têm a mesma superfície os dois. Bons condutores de mesma superfície, eu vou somar a carga e dividir a carga total pelos corpos. Simples assim. No primeiro contato, eu vou juntar o corpo M1, então eu junto a carga de M1 com a carga do corpo M2. Então a carga de 1 e de 2 vai ficar igual no final. E quanto a essa carga? Eu somo as cargas iniciais, Q1 tinha Q, Q2 tinha 0, e divido pelo número de corpos, 2. Isso quer dizer que no final do primeiro contato, a carga Q1 e a carga Q2 vão terminar com a carga Q2, Q sobre 2 cada uma. Então, Q1 termina com Q sobre 2, Q2 termina com Q sobre 2. Isso no final do primeiro contato. Depois eu vou ter a carga 3 se aproximando e tocando na carga 2. Logo, a carga 2 e a carga 3 vão terminar com a mesma quantidade de carga. E quanto seria essa carga? Seria a carga de 2, que agora é Q sobre 2, somada à carga de 3, que é Q, tudo isso dividido por 2. Atenção e cuidado agora. Aqui em cima eu tenho a soma de um inteiro com meio. Um inteiro tem duas metades. Então, 2 metades mais uma metade são 3 metades. Então, eu tenho aqui 3Q sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Logo, a quantidade de carga de 2 vai terminar igual à quantidade de carga de 3, que vai ser divisão de frações, repete a primeira, 3Q sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 meio. 3Q vezes 1 é 3Q, 2 vezes 2 é 4. Então, no final dos dois processos, a carga de Q1 é Q sobre 2, a carga de Q2 e a carga de Q3 valem 3Q sobre 4. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, só saber que quando os corpos têm mesmas dimensões e são ambos bons condutores, você soma a carga total e divide pelo número de corpos. Apenas isso. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um aluno do IFCE dispõe de 4 objetos esféricos idênticos, eletrizados conforme mostra a figura a seguir. Ele efetua os seguintes procedimentos. Primeiro, toca C em B com A mantido à distância e em seguida separa C de B. Segundo, toca C em A com B mantida à distância e em seguida separa C de A. Terceiro, toca A em B
com C mantido à distância e em seguida separa A de B. É correto afirmar que a carga final das esferas A até D e a soma das cargas das 4 esferas após os procedimentos realizados pelo aluno valem, respectivamente, aquela típica questão em que você tem esferas condutoras de mesmo diâmetro, de mesmo tamanho, de tamanhos iguais, esferas iguais, tudo isso para dizer que no contato, como elas são boas condutoras de mesmo tamanho, você soma a carga e ao separar divide igualmente. Aí tudo que você vai ter que fazer é cuidar da sequência. Veja que ele fala que junta C com B mantendo A separado, depois C com A mantendo B separado, depois A com B mantendo C separado. Ele bota uma esfera D aqui que não acontece nada com ela, então ela do jeito que começa termina. É como se ele só estivesse brincando com essas 3 esferas. Bora olhar. C com B. Na hora que a gente junta as 2 esferas, a gente vai para cada uma deixar metade da soma. Então, eu somo C, que é 4Q, mais B, que é menos 6Q. E divido isso por 2 para cada um deles. Ora, 4Q mais menos 6Q, mais vezes menos dá menos, eu fico com 4Q menos 6Q, dá menos 2Q, dividido por 2, menos Q para cada um. Então, agora C e B passam a ter cada um uma quantidade de carga menos Q. E o restante, Ives? O restante permanece como estava. A fica com carga Q, D fica com carga menos 7Q. A próxima linha é C juntando com A, então a carga de C e de A termina igual no final desse processo. Eu vou somar e dividir por 2. A carga de C é menos Q, mais a carga de A, que é Q. Menos Q mais Q dá 0. Dividido por 2, 0. Aqui é a mania de quem aprendeu computação logo cedo, que usava o zero cortado, né? Que a gente sabe que em matemática é o símbolo do vazio. Mas eu normalmente corto o zero, porque quando eu tinha 12 anos eu comecei a estudar computação e programação em Basic e nunca mais deixei de cortar o zero. Mas aqui quer dizer zero, e não conjunto vazio. Então, C e A passam a ter carga nula. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Como é parecido o Q com 0, eu vou cortar aqui também, tá? Por fim, o B estava menos Q, continuou depois desse processo, o D não se altera. Por fim, depois desse processo, eu encosto A e B. Então, de novo, eu vou juntar as cargas e vou dividir a carga por 2. A carga de A é 0. A carga de B é menos Q, então fica mais menos Q. E isso divide por 2. Ora, 0 é o elemento neutro da adição, então não muda nada, fica menos Q dividido por 2. Cada um termina com menos Q dividido por 2. A fica com menos Q dividido por 2. B fica com menos Q dividido por 2. C termina com carga nula e D termina com carga menos 7Q. Como ele quer na ordem as cargas de A, B, C e D, você vai procurar uma que tenha menos Q sobre 2, menos Q sobre 2, 0 e menos 7Q. E ele pede a soma. Ora, como o sistema é isolado, a carga total do sistema não muda. Em qualquer lugar que você somar vai dar a mesma coisa. Q menos 6Q dá menos 5Q. Menos 5Q mais 4Q dá menos Q. Menos Q mais menos 7Q dá menos 8Q. Você vinha para cá, ó. Q menos Q dá 0. Menos Q dá menos Q. Com menos 7Q dá menos 8Q. Você vinha para cá.
0 menos Q mais 0 mais menos 7Q dá menos 8Q. Aqui é a mesma coisa. Menos meio mais menos meio dá menos Q. Mais 0 mais menos 7Q, a soma dá sempre a mesma coisa. Como sistema isolado, o somatório das cargas é constante e o valor desse somatório é menos 8Q. A alternativa que diz menos Q sobre 2, menos Q sobre 2, 0 e menos 7Q para as cargas ABCD e diz somatório das cargas menos 8Q é a da letra B. B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. Uma pequena esfera condutora E possui inicialmente carga Q. Tal esfera é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, porém inicialmente neutra. Quando o equilíbrio eletrostático é atingido, as esferas são separadas. Esse processo ocorre N vezes em sequência, sempre colocando a esfera E em contato com uma outra esfera idêntica a ela, porém neutra, e afastando-as após o equilíbrio eletrostático ser atingido. Todo o processo ocorre no vácuo. No final, a esfera E possui carga Q sobre 128. O valor de N é... Sempre que a gente aproxima dois corpos bons condutores, no caso esferas metálicas são boas condutoras, uma carregada e a outra descarregada, uma com carga Q e outra com carga 0, ao separar, o que é que vai acontecer? Cada uma delas vai ficar com metade do total de cargas. E aí, se eu trago essa que está carregada, agora só com metade, e repito o processo, no início ela está com carga Q sobre 2 e junta com uma esferinha de carga 0. Ao separar, cada uma das esferas vai ter metade da carga total. Metade da metade é igual a 1/4. Então, eu vou ficar com Q sobre 4. Se esse processo se repetir N vezes, qual vai ser o valor da carga final? Ora, quando acontece uma vez, eu tenho Q sobre 2. Quando acontece duas vezes, eu tenho Q sobre 4, que é 2 ao quadrado. Se eu fizer de novo, vai ter metade de Q sobre 4, que é Q sobre 8. 8, que é 2 ao cubo. Se eu fizer de novo, eu vou ter Q sobre 16, depois sobre 32. Perceba que eu tenho sempre potências de 2. Logo, a carga Q final de uma das esferas, aquela que começou com carga Q, é igual a carga Q dividido por 2 elevado a N, onde esse N é o número de vezes que o processo se repete. Como a questão disse qual era a carga final, eu tenho que Q sobre 2 elevado a N é igual a Q sobre 128. Percebe que o Q é o mesmo aqui no numerador, então necessariamente 2 elevado a N no denominador tem que ser igual a 128. 2 elevado a N é igual a 128. 128 é uma potência de 2, é 2 à sétima potência. Como as bases são iguais, necessariamente os expoentes também serão, e por isso, nesse caso, N é igual a 7. Então, para que um corpo inicialmente com carga Q, passando pelo processo N vezes, termine com cargas Q sobre 128, o número de vezes que o processo se repetiu foi 7. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, fácil, tranquila, quando a gente sabe o que fazer.